Bom, e agora que a gente entrou no mês de março, aí a gente já tem uma queda esperada da taxa Selic, aí o mercado como um todo já está esperando isso, né? A Selic está alta já faz um certo tempo. E nesse movimento de Selic alta, a gente conseguiu aproveitar muitas oportunidades e também a gente recebeu uns dividendos bem significantes aí, né? Principalmente de fundos de papel, né, que rentabilizam um pouco mais, e também de seguradoras, por exemplo, que são empresas aí que se beneficiam dessa alta da taxa de juros. Só que agora que a Selic vai cair, a gente começa a se perguntar se, poxa, aqueles fundos de papel que eu comprei e estavam me pagando bons dividendos, vão continuar pagando bons dividendos? Afinal, a taxa de juros, que é o que possibilita eles de pagar dividendos mais gordinhos ali, vai acabar caindo a princípio, né? É o que tudo a gente tem de informação nesse momento. Até estou aqui com o boletim Focus aberto e realmente, né, para 2026 a taxa Selic está em 15. O nosso número para 2026 então é 12,25, para 27 10,50. Se a gente olha até 2029, a previsão é de chegar a 9%, né? Então vai baixar significativamente. É claro que isso aqui é uma previsão, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, mas quando a gente olha para esses números, é a pergunta que fica. E para falar sobre isso, eu separei aqui 3 fundos imobiliários para a gente dar uma olhada dentro do relatório deles e entender como a Selic acaba influenciando no rendimento deles, né? A gente vai falar do KNCR11, KNIP11 e o MXRF11, que é um dos queridinhos da bolsa aí. A gente vai fazer um comparativo aqui entre eles. Já vamos começar aqui pelo KNCR11. E o que a gente precisa olhar no KNCR11, né? Eu tô aqui com o relatório de janeiro do KNCR11 aberto. Ele pagou 1,20 por cota. Perfeito? R$1,20 para cada cota que você tinha. E o que interessa para a gente aqui, para entender se a Selic realmente vai impactar muito no rendimento do KNCR11, é isso aqui, olha só. Taxa média do fundo está me dizendo que é CDI mais 2,8% ao ano. Então, a gente pode imaginar isso aqui da seguinte forma, até para facilitar, né? O CDI é uma taxa que ela vai variar, perfeito? Porque o CDI varia de acordo com a Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe e vice-versa, né? Se a Selic cai, o CDI cai junto. Esses 2% ao ano é meio que fixo, é uma coisa pré-fixada, vamos dizer assim, que é uma taxa que o fundo vai conseguir ali, né? É uma média que ele consegue com base nos ativos que ele tem. Então hoje é 2,8% ao ano. Isso é fixo, o CDI varia. Então, por exemplo, hoje a Selic está em 15. O CDI ele é 0,1 ponto a menos do que a Selic. Mas para título de exemplo aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou considerar que o CDI é igual a Selic. Ele é bem próximo, tá, gente? Você pode pesquisar ali que ele é menos 0,1 ponto da Selic. Mas eu vou considerar que ele é igual para facilitar o nosso entendimento aqui. Então vamos lá, se eu tenho um CDI de 15% ao ano, que é o exemplo que a gente ia tomar aqui, então eu vou pegar 15, mais os 2,08 que o fundo já tem ali, né, de rendimento médio, que a gente considerou quase como pré-fixado para facilitar o entendimento, eu teria, né, de uma taxa média de rendimento do fundo de 17,08% ao ano. Muito boa, altíssima na verdade, perfeito? Se essa Selic cai, puxa o CDI para baixo também. Lembrando que a gente está considerando o CDI igual a Selic aqui para título de exemplo. Vamos considerar que caiu para 10. Então eu tenho 10 mais os 2,08, porque os 2,08 mantém. Ou seja, agora eu perdi 5% na minha taxa média de rendimento. Caiu para 12,08, onde estava 17,08. Então a Selic, no exemplo do KNCR11, ela vai impactar diretamente no fundo. Ela vai impactar diretamente na queda dos rendimentos do fundo. Por quê? Porque o fundo vai estar recebendo lá dos contratos dos ativos que ele tem o CDI mais 2,08. Então, se entra menos dinheiro, ele vai ter menos dinheiro para distribuir por cota. Ele pode até segurar o rendimento por um tempo, se ele tiver alguma outra reserva, né, de valores ali para ir distribuindo junto, para aumentar um pouquinho, né, vai acabar mascarando um pouquinho essa queda, mas com o tempo isso tende a aparecer, porque vai entrar menos dinheiro no caixa. Perfeito? E olha só que interessante o que acontece quando a gente olha para o KNIP11. A taxa média do KNP é diferente da taxa média do KNCR. O KNCR está mais atrelado ao CDI, varia de acordo com a taxa de juros. O KNP já é o IPCA mais 10,17% ao ano. Ou seja, ele é totalmente atrelado à inflação. Inflação mais 10% ao ano. Então a gente estaria protegido da inflação, né, que essa aqui seria a taxa que ia variar, e ganhando 10% ao ano em cima disso. A lógica aqui é a mesma do KNCR11, né? Se a inflação cai, o meu rendimento cai. Só que a inflação, ela cai antes que a taxa de juros. A gente usa a taxa de juros para controlar a inflação. E ela sobe antes também, né? Porque a inflação vai subindo, a taxa de juros sobe. Isso é um dos motivos da taxa de juros subir. Quando a inflação se estabiliza, o Banco Central começa a baixar a taxa de juros porque a inflação já está controlada. Perfeito? Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a inflação,
É como se a gente estivesse recebendo o dinheiro, né, reajustado de meses atrás. E por que que isso acontece? Imagina o seguinte: fechou o mês de janeiro, agora de 2026, aí vai lá o IBGE, faz o estudo e diz, ó, a inflação de janeiro foi de tanto. Perfeito? O fundo só vai repassar, na maioria dos contratos, né, funciona assim, ele vai repassar essa inflação no mês de fevereiro. E o mês de fevereiro só vai ser pago para você no mês de março. Ou seja, a gente tá falando de 60 a 90 dias de delay ali da inflação que a gente vai ter daquele determinado mês e do que você vai receber. Então é muito importante a gente se atentar ao IPCA nesse sentido, porque ele é um pouco diferente do CDI. O CDI baixou, a gente vai ter um impacto nos rendimentos do fundo e no outro mês já vai vir pra gente ali como provento, né, a gente que tem cotas daquele fundo. O IPCA não, eu dependo da divulgação de um órgão para depois ajustar, para depois acabar recebendo esse valor na minha carteira. Então agora entrando no MXRF11, a gente vai perceber que ele tem uma diferença significativa entre os dois fundos que a gente falou antes, né? O KNCR11 ele era CDI mais 2,08% ao ano, então totalmente, né, diretamente atrelado aí a Selic. O KNIP ele era IPCA mais 10,17% ao ano, ou seja, voltado para proteção contra a inflação, né, uma taxa mais a proteção contra a inflação. E agora, a gente falando do MXRF11, a gente vê que esse aqui é o relatório também, né, do fundo, no caso aqui do MXRF11, ele tem uma gama um pouco diferente de ativos na carteira dele. E isso traz algumas coisas que a gente tem que ter em consideração aqui. Então ele tem uma parte em CDI+, né, que é uma taxa média de aquisição 2,82. É a mesma ideia do KNCR11. Ele tem praticamente 10% aí do fundo, 9,11% do fundo nessa distribuição de ativos. IPCA mais INCC, que seria proteção contra a inflação, né? Uma taxa média de aquisição de 8,61% ao ano. Então isso é praticamente 80% do fundo e ele tem FIIs ainda. Ou seja, o MXRF11 ele tem uma abordagem muito mais ampla. Ele se beneficia da alta da Selic e ele também se beneficia da queda da Selic. Até ele tem uma questão de permutas aqui dentro. Então se a minha Selic cai, o CDI acaba caindo também, né? Que a gente já falou no começo do vídeo. O setor imobiliário ele acelera muito, empresas também como um todo. Então ele se beneficia disso também, tendo isso na carteira. É um fundo meio mesclado, né? Ele quer pegar um pouquinho de cada parte e ele consegue dosar essas participações de acordo com o momento do mercado. É importante ressaltar também, gente, que quando a Selic cai, o CDI vai cair também. A gente tem a redução, por exemplo, do IPCA também, que no caso do KNP, né? Ele vai cair um pouco antes da Selic, porque teoricamente vai estar controlado. Os contratos que vão sendo renovados, eles levam como base isso também. Então isso acaba não afetando somente os rendimentos do que a gente já tem em andamento, mas também dos contratos que estão sendo feitos. Vai impactar nos fundos como um todo. O que a gente percebe é que cada fundo vai ter a sua estratégia. Então, se a gente ter um fundo só na carteira ou só fundos que são atrelados totalmente ao CDI, o meu rendimento ele vai variar praticamente com uma curva da taxa de juros, né? Então, o ideal é o quê? Poxa, eu tenho uma participação aqui em KNCR, que é um ótimo fundo, sim, mas mais atrelado ao CDI. Eu posso ter uma participação também no KNP, que também é um fundo consideravelmente bom e ele está mais atrelado à inflação. Então, quando eu tiver variações de mercado, eu estou blindado de alguma forma com isso daí, né? É como se a gente falasse de ter fundos de tijolo e fundos de papel. Quando a Selic caiu, os fundos de tijolo disparam. É o que a gente vê que está acontecendo nesse momento. E quando a Selic subir, os fundos de tijolo vão perder espaço novamente para os fundos de papel que vão estar rendendo muito mais. Então, pro vídeo de hoje é isso. A gente resolveu trazer um tema aqui para fazer realmente vocês pensarem, olharem os relatórios e entenderem o que realmente vocês estão colocando na carteira de vocês e o efeito que isso vai ter em cada momento, né? Claro, uma decisão vai gerar uma consequência. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que mais pessoas nos assistam também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.